Então vamos lá. Como planejar os meus casos de resinas compostas? O que que eu posso utilizar de ferramenta para poder trabalhar? O que que eu faço quando chega um paciente, por exemplo, nessa situação aqui? Qual que é o protocolo que eu, Pedro, utilizo para isso? Primeiro passo, a gente recebe o paciente, a gente faz a primeira conversa com ele, a gente tem várias perguntas para a gente entender qual que é a objeção dele, o que que ele realmente está querendo fazer. E na sequência, nós vamos fotografar, analisar esse caso e fazer o nosso planejamento, o nosso diagnóstico. E aí fica tudo muito mais fácil. Muitas vezes o que acontece? O paciente chega e a gente não sabe se é indicação para fazer resina, se é para fazer cerâmica, por que fazer cerâmica, por que fazer resina, como fazer. Então, acho que hoje a gente consegue fazer uma aula bem legal para vocês aqui, de uma forma que vocês consigam entender. Então, vamos lá. Primeiro passo, o paciente chegou, eu vou lá fazer as fotografias. Então, eu faço uma fotografia de rosto. Sobre fotografias, a gente tem lá na plataforma um e-book de fotografia. A gente pode montar uma aula aqui também para vocês, ao vivo, uma mentoria, de como vocês poderão aprender a fotografar, qual equipamento utilizar. É um investimento alto? É um investimento hoje, em média, para você ter uma câmera, uma lente, um estúdio, envolve em torno de R$ 10.000, R$ 8.000. Mas eu acredito que a possibilidade que a fotografia odontológica te apresenta de planejamento, documentação, de portfólio, né, de você poder apresentar esse trabalho com mais qualidade, é o que eu falo. Você nunca vai conseguir fazer uma foto dessa, pelo menos até hoje, só com o celular, né? Porque aqui a gente tem todas as proporções aqui. Se você vai para o celular, muda muito, o nariz fica muito grande, as orelhas somem, então a gente não tem a mesma proporcionalidade. Então vale a pena o investimento, apesar ainda não tenho grana para isso. Então começa a fazer seus trabalhos, começa a postar com o celular, na hora que sobrar uma grana, investe nisso. Eu faria, a nível de investimento, é o primeiro passo que eu falo para os nossos alunos, é investir numa câmera e no estúdio, e numa lente, tá bom? A gente fala sobre qual equipamento numa outra aula. Então, vamos seguindo aqui. Se tiver alguma dúvida, você pode me parar aqui, tá, Anderson? O pessoal tiver alguma coisa aí, eu vou seguindo aqui que eu estou no slide. Eu faço a fotografia de rosto, uma fotografia close-up, de sorriso, né? Sorriso bem amplo, e geralmente eu peço ao paciente para abrir um pouquinho mais a boca para a gente poder saber que é a angulação da linha do sorriso. E tem a aula lá de morfologia, onde a gente fala sobre todos os parâmetros da morfologia do sorriso, tudo que a gente tem num sorriso, a morfologia do nosso dente, o que tem no dente. Então, tudo isso, antes de você fazer um caso, você precisa entender o que tem lá. E aí você vai pegar, estudar a aula de morfologia, estudar a aula de anatomia dental, para a gente poder depois executar os nossos casos. Então, faça fotografia, eu coloco aqui um afastador em C, e aí eu vou analisar de uma forma mais interna, né, uma foto intraoral. Eu observo aqui que eu tenho um grande diastema, eu observo aqui que eu tenho uma resina, e quem viu a aula de valor de cor sabe que nessa região eu tenho uma resina de quê? De baixo ou de alto valor? De baixo valor. É uma resina que ela tem pouco croma. Ela acabou sendo a resina de esmalte que foi colocada aqui, somente ela, e ela fica com um aspecto mais escurecido. Então, ela é uma resina de baixo valor, tá bom? Se você colocar um fundo preto aqui, você vai perceber por que ela é de baixo valor, porque passa muita luz, então ela vai ter mais translucidez, então ela é de baixo valor, tá bom? Então, só para criar aquele raciocínio para vocês. Eu observo também aqui, que eu tenho um canino no lugar do lateral. Houve uma inversão aqui, Mesmo fazendo ortodontia, eu não consegui reverter esse quadro. Teria que ser um quadro cirúrgico. Então, o paciente optou por não fazer isso, tá bom? Aí, eu tenho também alguns desgastes aqui pontuais, mas eu percebo que é uma mordida que está ok. O paciente ele não tem nenhum sintoma de bruxismo, ele tem uma mordida que tem um bom encaixe. Então, é um paciente que a tendência de fazer um tratamento e dar certo é muito grande, não tem nenhum sintoma. Então, casos como esse aqui, você poderia optar por cerâmica, poderia optar por resina. Qual que seria o melhor? Bom, o paciente é jovem, tem menos de 22 anos.
Aí, um caso como este, eu sempre vou optar por resinas. Por quê? A indicação para um paciente jovem que tem um dente com substrato legal, que está ok, que nunca foi mexido, assim, a gente percebe ali que a única coisa que aconteceu aqui foi essa restauração, eu vou optar sempre por resina composta, entendeu? Então, esse é o raciocínio. Se fosse um paciente mais velho, que tivesse muito desgaste, com dentes de policromáticos, de várias cores, que tivesse uma cerâmica ali, aí eu optaria talvez pela cerâmica. Quando que eu faria laminados, né, no lugar da resina? Eu, particularmente, quando eu tenho um caso em que o paciente quer fazer um sorriso mais bonito, ele já tem um sorriso bonito e apresenta a possibilidade de fazer laminados ou resina composta, eu sempre vou optar por resina composta, porque é um material que eu domino. Eu gosto de fazer, não precisa desgastar nada do dente do paciente. Agora, às vezes o paciente chega e fala, eu quero fazer porcelana, não tem jeito, eu quero fazer porcelana mesmo, por N motivos, que me falaram que é melhor, e ele não quer fazer resina de jeito nenhum, porque a gente sabe que a resina, a longo prazo, ela vai manchar mais rápido, então tem como se diz, tem prós e contras, então a gente precisa avaliar isso junto com o paciente. Aí eu poderia optar por fazer laminados ultra finos, mas eu, particularmente, em mais de 90% dos casos, optaria por resina composta. Então tá aí mais uma fotografia intraoral. A gente até observa a manchinha de fluorose aqui, ó. E como que eu faço para essa manchinha sumir? Você pode fazer um trabalho com microabrasão antes, ou você pode colocar uma camada de dentina mais opaca aqui antes de fazer sua camada final, que foi o que a gente fez. Então vocês vão entender aí, ó. Então eu faço fotografia com contraste, aí dá para você ver que é uma resina de baixo valor. Ó. Olha como que ela está mais escura, mais translúcida. Se ela tivesse um aspecto de mais opaco, ó, como que eu faço para saber se ela tem baixo valor ou alto valor? Eu vou reduzir aqui, ó, jogar para preto e branco. Quando eu olho para essa região aqui, eu observo que ela está bem mais escura, ou seja, ela tem baixo valor. Agora aqui, ó, na região onde a gente tem a nossa fluorose, é uma manchinha de fluorose, é uma região de alto valor, ou seja, a luz bate e volta, então ela é bem mais clara. Aqui eu tenho uma região, ó, de baixo valor. Aqui eu já tenho no centro do meu dente uma região de alto valor. Então, observar alto valor e baixo valor, translucidez, opacidade, vai te ajudar a resolver os seus casos também, a escolher a resina. Olha aqui, ó, a translucidez, ó. Observa essa região aqui mais translúcida. Eu vou tirar aqui em preto e branco, você vai perceber que aí ela é uma região de baixo valor. Já aqui no ala incisal, a região de alto valor. Vocês conseguem entender esse raciocínio? Fica muito mais fácil assim. A gente fotografa de ambos os lados para a gente identificar aqui, ó. Olha como que eu tenho um diastema aqui, eu preciso dar a proporção para esse sorriso, então eu tenho que aumentar muito aqui no lateral, ou eu tenho que dividir essa proporção aqui com o canino. Então a gente tem que sempre fazer essas análises, tá bom? Então, eu vou dar uma paradinha aqui, vou voltar aqui para ver se vocês têm alguma dúvida, se está tudo ok. Está tudo ok até então, né? Ninguém perguntou nada. O Oswaldo perguntou qual seria uma marca ou especificação de uma câmera boa para quem está iniciando. Câmera boa. Eu gosto da câmera da Canon, a SL2, mas é uma câmera que saiu de linha. Então você vai ter que procurar de segunda mão, tá bom? Então a gente pode comprar uma T5i, uma T6i, a T7i tem um problema do encaixe do flash lá. Então, talvez comprar uma câmera de segunda mão seria uma opção. Uma SL2 por quê? Porque ela é bem leve, tá bom? A lente é uma lente macro, lente macro 100mm, é específica para odontologia, por causa das proporções que ela tem. E o flash, um flash de estúdio da Incoflash. Inclusive, vocês que são da comunidade, que quiserem comprar, a gente vai passar um cupom para vocês aí. Então, Anderson, você anota isso aí, que a gente manda um cupom para eles para poder comprar na Incoflash com desconto. Deve ficar por volta de R$ 1.500 ou menos que isso. Então, vale super a pena. Tá bom? Se tiver outra dúvida, vocês podem mandar para a gente aí. Eu vou seguir aqui, depois eu vou voltar nesse slide para vocês verem aqui. Então, eu tenho aqui essa região que eu falei para vocês, que eu tenho uma fluorose. É só nesse dente que eu tenho essa fluorose. Eu removi essa resina aqui. Com o que eu removi essa resina? Bom, se eu fosse remover uma resina para ortodontia, eu poderia remover essa resina com a broca multilaminada 48L. Por quê? Aí eu não queria eu não queria arranhar o meu esmalte. Eu queria devolver todo o aspecto natural do meu esmalte.
Só que eu vou fazer uma resina por cima aqui, então não tem a necessidade de você utilizar de repente uma resina, uma broca multilaminada, tá bom? Agora, se fosse para ortodontia, talvez sim, seria o melhor, tá bom? Então eu adiantei aqui, passei uma broca diamantada, depois eu fui com um disco e dei uma acertada aqui, tirando ângulos vivos. E aí a gente foi para a parte de estratificação. Já na parte de estratificação, a gente colocou aqui uma resina palatina. Qual resina que eu coloco aqui? Ó? Quem estudou a aula dos 5 passos que a gente disponibilizou lá na plataforma sabe. A gente utiliza uma resina translúcida com carga. Nesse caso aqui, é uma resina PCE da Palfic. Por que uma resina PCE da Palfic? Porque é uma resina que ela tem uma boa resistência, uma ótima resistência. Tá? É uma resina posterior, então ela tem um pouco mais de carga. E ela é uma resina que ela tem baixo valor e alta translucidez. Por quê? Porque quero que a luz passe ali e crie aquele efeito de opalescência dentro dos meus mamelos, entre os meus mamelos ali. Então é você pensar os motivos para você poder escolher a resina que você quer. Agora olha para você ver como que a fotografia nos mostra muita coisa. Aqui tem pelinho de pincel. Então às vezes a gente não vê isso, ó. Tava com um pelinho de pincel aqui em cima na hora que eu fotografei. Olha aqui também, ó. Então, qual que é o segredo? Toda vez que você for utilizar o pincel, limpa bem ele com álcool, observa se ele não está soltando já o pelo e já troca ele, tá? Porque senão às vezes você pode manchar a sua resina. Mais detalhes que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui o diastema. E sempre que eu tenho diastema, a gente faz aqui um afastamento com um fio retrator. Por quê? Porque eu vou descer mais essa gengiva. E aí, depois disso, eu vou colocar essa resina mais na região cervical. Por que eu faço isso? Porque eu quero ter perfil de emergência. Se eu não coloco o fio retrator, eu começo a adicionar essa resina aqui. Ó. Quando eu coloco o fio retrator, eu já começo aqui mais na região superior. Mais na região cervical aqui, emergindo da minha raiz. Então, o que eu vou gerar para o meu paciente aqui? Saúde gengival. Então, primeiro eu coloco o fio, afasto bem. Qual o fio que eu coloco aqui? Eu coloco o fio 000 da Ultradent, tá bom? Vou só dar uma paradinha aqui para responder aqui, para saber se tá tudo certo. E aí, tá tudo certo aí, Gabriel Terra. Pedro, como remover as resinas antigas? Tem algum problema apenas asperizar uma parcela dessa resina antiga, caso estivesse no dente inteiro? Tá, vamos lá, vamos por parte. Pessoal, vocês que estão aí na mentoria, só vou pedir um favor, compartilhe depois lá no Instagram, no grupo, igual a gente fez da outra vez, tá bom? Fica até o final, a gente vai colocar um códigozinho aqui pra gente colocar na plataforma, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais dessa comunidade, nossa comunidade, fortalecer o nosso time, tá bom? Mas vamos lá. Depende muito. Se eu tenho eu fiz um tratamento esses dias aí, um caso esses dias, eu acho que eu tenho até ele aqui nessa aula e vou ver se eu coloco para vocês. Mas basicamente foi o quê? Eu acho que eu tenho ele aqui sim, vou mostrar para você o que eu fiz, ó. Vamos lá, essa pergunta sua, acho que eu quase afirmando que eu tenho isso aqui. Ou não coloquei. Acho que eu não coloquei para essa aula. Caramba, eu juro que eu tinha colocado essa aula aqui. Deixa eu só ver aqui. Tanto dente. Realmente. Eu acho que eu não coloquei. Uma pena. Caramba, eu lembro de ter colocado isso em... eu acho que ficou no meu MacBook. Deve ser por isso. Deve ser por isso que não tem aqui. Então vamos lá. Se porventura eu tivesse aqui uma resina, um trabalho já feito. Eu particularmente gosto de remover tudo. Sabe por quê? Porque você não sabe como foi feita essa adesão. Você não sabe qual resina que está ali. Você não sabe se vai bater a cor. Então eu particularmente gosto de remover tudo. Entendeu? Eu particularmente eu não confio, eu prefiro confiar na minha adesão do que confiar na adesão de um outro profissional que eu não conheço, que pode até ter feito um bom trabalho. Então esses dias chegou um trabalho de 3 meses para mim. Eu peguei,
fiz análise, fiz um repolimento, apresentei para o paciente, falei, olha, eu acho melhor você não fazer nada, espera um pouquinho mais. Ele falou, não, cara, eu não gostei da cor, quero trocar. Então ela tinha feito provavelmente só com a resina de esmalte. E é o que eu falo muitas vezes, já fiz muito, viu? Já fiz muito caso que eu coloco a resina palatina e coloco uma BL2 por cima. Na hora fica lindo, fica maravilhoso, fica até com uma cor legal. Só que o dente vai amarelar com o tempo. E aí, se você não tem uma dentina aqui, ó, para cobrir a passagem de luz, pode ter certeza que daqui a um ano seu paciente vai chegar lá e falar, nossa, eu não tô gostando, tá muito amarelo. Amarelou. Então amarelou o quê? A resina e o dente. Então como que você garante isso? Faz uma capinha protetora aqui com a resina de dentina. Um dente mais claro, que é o que o pessoal tá querendo hoje. Aí a gente até postou essa aula lá de qual que é a receita pronta para você fazer dentes com tons mais clareados. Então, é por isso que eu não confio mais em fazer, maioria dos casos eu faço com todo estratificado mesmo, eu tenho garantia de longevidade, né, na cor. E aí, eu tenho aqui aquela resina, a camada palatina, faço a paredinha, um arcabouço interproximal aqui, e aí que tá o detalhe. Essa região aqui, ó, se você for em diástemas, por exemplo, é bom você já fazer para te dar previsibilidade. Só que essa resina aqui, ela não pode ser a mesma da palatina. Por quê? Aqui eu preciso, a não ser que seja uma resina das Palfic, por exemplo, que são resinas ótimas e que dão um ótimo polimento, tá bom? Aqui tem que ser uma resina de ótimo polimento, região difícil de acessar. Qual que é o segredo aqui, ó? Antes de você fechar essa restauração, passa uma tira de poliéster, faz o movimento, para que ela já dê um pré-polimento, na verdade, ali, ela já deixa mais lisa aquela região. E se você quiser, já passa ali, às vezes um disco, ou mesmo umas espirais para dar um pré-polimento, porque é uma região que você vai ter muita dificuldade de acessar depois, senão vai manchar. Então, se você vai... Eu faço primeiro esse dente, por exemplo, ó. Eu faço primeiro esse dente aqui, e quando eu vou para os outros dentes, eu faço esses dois juntos aqui, quando eu vou para esses outros dentes, aí eu já tento dar uma ajustada aqui na minha interproximal, para depois eu não ficar confiando só na tira de poliéster, na tira de lixa, entendeu? É muito difícil acessar essa região, vocês sabem disso. E aí, pessoal, ó, eu vou para a camada de dentina. O segredo de você acertar a camada de dentina é utilizar uma resina, colocar uma bolinha no meio e espalhar bem, sobre toda a uniformidade aqui da camada vestibular. Muitas vezes as pessoas querem fazer trabalhar com a BL1 como camada final. Por que não dá certo? Ela fica bonita? No dia até fica, brilhosa fica, mas ela tem alta opacidade, ou seja, ela fica um alto valor. Esse alto valor vai dar um aspecto de dente que não fica tão natural. Por quê? Porque não tem nada de translucidez. Então, é uma resina que não tem nenhuma passagem de luz. Então, qual que é o segredo para você fazer um dente branco e acertar também a naturalidade? Coloca a camada de dentina, espalha bem, faz os seus mamelos aqui, introduz bem aqui nas interproximais e depois você vai fazer a camada de efeito, obviamente, o halo incisal também. Você vai colocar a camada de resina de esmalte final. Qual? Pode ser a BL2, que tem mais valor, ou seja, ela reflete mais luz, fica um dente com mais vida. Pode ser uma WE da Palfic, que é uma resina de um ótimo custo-benefício, que vai dar menos valor, ela vai dar um aspecto mais natural, ou seja, é você saber qual é a melhor resina a indicar para esses casos, tá bom? Então, entender os motivos de escolher as resinas, as opacidades corretas, vai te ajudar a escolher a resina correta, a acertar a sua estratificação, a não ficar com aquela impressão que um dente está muito mais opaco que o outro, que está muito mais azulado, ou que está muito mais escuro que o outro. É você entender que o raciocínio é fácil. Para porcelana, por exemplo, a gente não precisa fazer os preparos. E qual que é o ideal dos preparos? É que você deixe a mesma quantidade de espaço para o protético fazer todos os laminados com a mesma espessura. Então, se você vai fazer uma camada final de esmalte, prepare a sua dentina para que todos os dentes, antes de receber a camada final de esmalte, tenha o mesmo espaço para essa camada final. Então, eu tenho esse dente aqui, que às vezes ele está um pouquinho mais para trás. Eu vou colocar um pouquinho mais de dentina para você acertar o volume. Então, acerta o volume, equaliza tudo antes de você forrar com a camada final de esmalte. Esse é o raciocínio, tá bom?
Quando a gente coloca a camada de efeito, a gente coloca uma fina camada de efeito, a gente vai espalhar essa resina aqui. Espalha bem. Com o pincel, espreme entre os mamelos aqui, ó. Porque o ideal dessa resina é causar um efeito de opalescência. Ela vai dar uma amplitude aqui nos mamelos. Ela vai fazer com que os mamelos fiquem mais evidentes, mas que tenha profundidade. Tá bom? Então, camada de efeito. E aí, antes de fazer a camada de efeito, eu vou passar uma lixinha aqui, eu vou liberar as interproximais para eu poder ter um acesso e fazer a minha camada final. Olha o pelinho de novo aqui, ó. A gente só vê na fotografia. E aí eu faço a camada final. Eu, ultimamente, estou fazendo os 4 em conjuntos. Depois eu vou para o canino, porque eu não estratifico. Mas os 4 que dá mais trabalho, eu estou fazendo todo mundo junto. Até para a didática do curso fica melhor. Então, vocês vão perceber que eu estou fazendo mais assim agora, tá bom? Então, coloca a camada final, o fio retrator ainda está em posição. A gente já define aqui as arestas, mais ou menos, no plano que a gente quer ficar. Então, ó, a aresta de transição, a luz patina aqui. A área de espelho. E aqui, ó, na lateral, a área de sombra. Qual que é o ideal, um caso como esse? Eu tenho um diastema enorme. Eu abro um pouco mais a minha área de sombra e fecho um pouco mais a minha de espelho. Tá bom? Por quê? Porque aí eu vou deixar um dente que ele não vai ter como reduzir a sua largura, mas a sensação visual de você reduzir a sua área de espelho e aumentar a de sombra causa a sensação que o seu dente ele é mais alongado do que largo. Ele vai ter a sensação que ele tá mais harmônico. Se você abre muito a sua área de espelho, vai dar a sensação de dente, sorriso muito largo, tá bom? Eu acho que vocês já estão fera nesse assunto aí já. Lá no curso a gente fala muito sobre isso. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho da plataforma aqui. Já são mais de 170 aulas lá para quem participa da comunidade e tem os cursos. Tem alguma dúvida aí até então, Anderson? Tem sim. O Gabriel Terra. Pedro, vi uma aula sua que você fala que a WE da Palfic, quando colocada na camada palatina, não é preciso fazer um halo incisal, confirma? Aí depois ele colocou CE. CE. Bom, vamos lá. Quando você faz a colocação da camada, eu vou fazer vou pegar a fotografia aqui que vai ficar melhor. Vou pegar uma imagem aqui que fica melhor. Eu acho que eu tenho aqui, ó, uma imagem mais pra frente. Tem uma aula legal aqui, ó, de dente escurecido que eu quero mostrar para vocês na próxima mentoria. Olha que legal. Isso aqui vai chegar em breve. Então vocês não saem da comunidade, não. Gente, tem muito conteúdo aqui. Tem muita coisa legal. Aqui é realmente conteúdo que não acaba mais. Eu acho que agora eu achei aqui, ó. Quando eu faço aqui a camada... Ah, não é essa imagem. Tá mais pra frente. Aqui tá para trás. É porque eu mexi muito nessa aula esses últimos dias aí. Muito mesmo. Muito. Quando eu faço a fotografia aqui, mas não é essa imagem ainda. Deixa eu achar uma legal aqui. Tá, eu vou mostrar para vocês até essa própria imagem aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Você concorda comigo que se você ampliar isso aqui, você percebe um halo? Eu tenho certeza que ele não fez halo aqui, ó. Então aqui, ó, a gente tem um leve halo. Só que ele é diferente desse halo aqui. Então o que eu tenho feito ultimamente? A gente vai mudando, variando a técnica a fim de ficar tudo mais fácil, né? Da gente poder falar, eu acho que funciona assim e tá melhor. Eu fui experimentar alguns corantes. Olha aqui, ó. Nessa imagem, eu tenho as minhas camadas palatinas todas bem definidas. Esse caso é um dos últimos casos que a gente fez aqui e depois a gente vai falar um pouco sobre ele. Mas eu tenho aqui a camada palatina, eu utilizei a PCE, estou utilizando a PCE, que é a mesma da CE, porém com mais resistência, né? Foi indicação lá do pessoal da PHS, do Tucuyama. Só que eu não tenho um halo aqui, ficou bem leve, ó. Tem um halo bem fininho aqui. Eu queria evidenciar bem o halo incisal dele aqui. Então, o que eu faço? Ó, utilizo corantes. A gente vai fazer uma aula só sobre isso. Então, isso aqui é porque ampliou e dá para vocês verem nesse tamanho aqui, fica parecendo que não vai ficar legal. Mas olha só, na hora que a gente estratifica, e perceba a evolução da estratificação, ó, a gente vai evoluindo juntos. Então, vocês vão pegar casos básicos de estratificações e vai chegar um momento que vocês vão chegar nesse nível aqui, ó.
Dá mais trabalho, dá, mas tem coisa mais gostosa do que você fazer um trabalho desse e mostrar para o seu paciente, postar. Olha aqui, ó, a marcação do meu halo incisal feito com corante. Qual corante? Da Ivoclar. Então já pode comprar o corante da Ivoclar, coloca uma gotinha assim, ó, no pincel e vai passando, ó, só na região de halo. Tá bom? Então vou voltar aqui para a gente não perder o raciocínio. Se tiver dúvida, pode me perguntar. Não tem problema não, a gente volta lá rapidinho, tá bom? Coloquei a camada de efeito, já mostrei para vocês aqui. E aqui, ó, eu tenho o meu dente, eu tenho praticamente o desenho, o formato do meu dente. E tem muitas coisas que são importantes, eu vou falar com vocês aqui. Primeiro ponto, eu já tenho um formato pré-definido. Significa que tá legal, eu vou para as borrachas? Não tá legal. Eu não gosto de finalizar os meus casos sem passar uma broca multilaminada. Por quê? Porque eu gosto de deixar o mais delicado possível. E eu não consigo fazer isso se eu não estratificar. Fazer todo o processo e depois utilizar um disque broca, tá bom? Seria muita audácia minha falar que não tem dentista que não consegue. Tem os dentistas que conseguem fazer com o pincel e fica bem legal. Mas se você ampliar e você tiver uma noção real, tem muito volume lá. Porque calcular essa quantidade de resina, principalmente na estratificação, é muito difícil. Então, a ideia da estratificação você vai colocar mais volume e depois vai reduzir, para você causar aquele efeito lá de estratificação, de mamelos, de opalescência. Então, eu coloco aqui, já tirei o fio retrator. Dica para tirar o fio retrator: joga água antes e puxa o fio com muito cuidado. Se você não jogar água, corre um grande risco dele ficar preso lá, tá bom? Dá para você ver aqui, ó, algumas regiões ficou, depois eu fui lá e limpei. Mas, olha o processo aqui. Então, eu vou passar aqui o lápis, como eu falo com vocês, eu sempre faço isso, passo o lápis, todo o processo de marcação das minhas arestas, e depois eu vou fazer o acabamento e polimento. Isso aqui foi no primeiro dia, depois eu marco o paciente novamente. Mas olha a diferença que dá, ó. Olha a vida que a gente dá para esse sorriso. E eu olhando aqui hoje, eu percebo que daria para fazer até melhor. Mas olha só, as minhas marcações aqui com a broca, ó. Olha como que eu tirei. Mas essas regiões aqui, ó, não tem como. Se você tirar demais, começa a aparecer o substrato do dente. Mas toda cervical, todo o tecido cervical, ele é mais amarelado. Então a gente também não tem que ter essa preocupação de ficar tudo branco. Às vezes vai tirar reduzir um pouquinho, que é melhor você deixar transparecer substrato do que ficar degrau aqui, ó, machucando a gengiva do seu paciente. A gente sai de uma situação como essa e vem para uma situação dessa. Então, caso bem complexo que a gente soube resolver, entendendo os motivos. Então, toda análise que a gente faz lá no início é para isso. Por quê? Não adianta a gente fazer um trabalho como esse sem ter planejamento. Se você não entende que você precisa equalizar as arestas, ó, como que eu deixei triangular a minha área de espelho? Eu enforco bem aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso deixar esse sorriso mais comprido possível sem aumentar a sensação visual através da manipulação da minha aresta. Se eu quero um dente mais largo, eu poderia abrir mais a minha área de espelho, ou seja, eu pego minha aresta que está aqui e abro ela um pouquinho mais. Se eu quiser fazer o contrário, é só pegar a aresta e puxar aqui para a minha região central. Então, toda essa análise, todo esse entendimento vai te ajudar a evoluir nos seus casos. Olha só. Pedrão, o Oi. Jadson mandou aqui, ó. Pedro, você colocou qual resina na parte da dentina e esmalte? Tá, vamos lá. A sequência desse caso, eu coloquei a resina PCE na palatina. Eu coloquei a BL1 da Stellite Ômega como dentina, que ela é de dentina, inclusive, não use ela como esmalte. Eu coloquei a Incisal da Forma como resina de efeito. Eu já passei esse manual para vocês lá na plataforma. Quem está no curso lá Casa de Resinas tem o manual de todas que eu indico. Eu coloquei a resina BL2 como minha resina final. Por quê? Eu queria deixar esse dente mais vivo, esse sorriso mais vivo, mais luminoso. Se eu quisesse deixar ele com mais naturalidade, mesmo tendo a dentina BL1, eu poderia utilizar a WE da Palfic ou a MW da Stellite Ômega, que são muito parecidas. Tá bom? Vamos lá. Tem mais uma aqui, ó, o Bruno. Uhum. Você usa o motor elétrico para controlar as rotações quando vai com a broca 48E?
Sim, eu tenho um multiplicador, eu tenho o micromotor elétrico, eu tenho o contra-ângulo, mas assim, dá para fazer sem também, tá? Se você tiver, se falar, Pedro, vale a pena comprar? Vale demais. É assim, a qualidade do seu acabamento, para você fazer preparos. Para fazer resina, vale a pena? Vale, mas eu acho que tem coisas que você poderia comprar antes, tá? Então eu utilizo em 9.000, 10.000 a rotação das borrachas, da minha broca. Não é broca, eu sempre vou controlando muito o meu pedal ali quando eu não tenho multiplicador. Para quê? Porque eu quero ter um controle maior, não precisa aumentar a velocidade, porque se você passar uma broca ali de uma vez, você pode ter que refazer e ter que condicionar de novo, já está cansado, então é um momento em que o ideal é não fazer isso, tá bom? Acho que eu respondi aí. Então, ó, eu vou mostrar para vocês alguns casos aqui. Ó, para você ver esse caso aqui, ó. Olha que caso difícil. Muito difícil. Mais difícil que o caso só a paciente. Essa paciente, no dia que ela foi, eu fiz de tudo para ela não fazer. E o paciente, ele não gosta de ser desafiado. Ele cisma e quer fazer com você. Então, a paciente chega lá, um caso como este, reclamando que ela queria fazer uma resina pontual. Eu falei, não, eu só faço se for toda a estratificação aqui, em formato de faceta. Por quê? Faz sentido eu fazer isso aqui. O seu dente vai criar uma linha de transição e depois vai manchar, você vai voltar aqui reclamando. O que eu faço num caso como esse? Mapeamento. Eu fiz um mapeamento, eu gravei todo esse caso aqui e a gente tá sem tempo, mas eu vou tentar editar ele para mostrar para vocês como que eu resolvi. Dificílimo, dificílimo. É um dente onde eu tenho aqui, ó, voltando mais uma vez. Galera, printa essa aula aí, posta no Instagram e me marca lá, tá bom? Printa lá e coloca assim, ó. O que a gente coloca hoje, Anderson, como nossa hashtag? Você sempre me pega, né? Você tá aí, velho. Vamos colocar o quê? Você que pensa aí, vou deixar você pensar, depois você me fala então. Tá bom? Quando eu voltar para a tela com vocês, a gente pensa juntos aí, tá bom, pessoal? Vamos trabalhar em equipe aí. Causar inveja no povo. Inveja é bom demais. Olha só, quando eu coloco aqui, ó, reduzo aqui. Quando eu reduzo a minha saturação, eu coloco o meu dente em preto e branco, e sempre que você tiver dúvida, faça isso. É muito fácil identificar agora. Por quê? Eu observo aqui ó, que as regiões onde eu tenho fluorose, as manchinhas de fluorose, eu tenho um alto valor. O que eu preciso fazer, então, nesse caso aqui? Eu preciso utilizar corantes. Qual corante? O white. Nesse caso, tem que ser o branco, da Ivoclar. O que eu tenho aqui também? Ó? Eu tenho as regiões de baixo valor aqui. Aqui eu tenho um leve mamelo. É muito leve. E eu quero que vocês aprendam a enxergar. É muito importante que vocês tenham essa percepção. Aí vocês vão parar de querer receita de bolo e vão virar dentistas que resolvem todas as situações. Tá bom? É um outro nível de odontologia que a gente está buscando aqui. Olha aqui, ó. Olha que detalhe que a gente tem aqui na vestibular desse dente, ó. Esse aqui é a moça. São casados e aqui é a esposa. Olha, para você ver. Olha só, galera. Aqui nessa região tá tudo muito sem valor, ou seja, tá muito escuro. Provavelmente aqui é a região onde tem mais resina de esmalte. Aqui eu tenho uma resina de dentina, provavelmente ou de corpo. Por quê? Aumenta um pouco o valor em relação às outras regiões. Então, saber entender o porquê das coisas vai te ajudar a resolver os casos. Então, olha só como é que essa aula já está te ajudando. Então, olha, quando eu clareio, fica mais fácil ainda. A região central aqui que tem resina está muito opaca. O que eu preciso ter aqui? Uma resina de esmalte. Então, eu vou fazer todo um processo aqui para eu chegar muito mais próximo desse dente. O que eu propus para ela? Vendo a dificuldade do caso. Eu propus para ela fazer os dois dentes. Quando é central, geralmente é mais fácil. Porque os dois dentes da frente eles são predominantes. E se eles tiverem uma leve divergência de cor ou forma, vai aparentar muito isso na hora que ela sorrir. E ela vai falar que não ficou legal. Eu tenho aqui, ó, e aí eu faço uma outra análise, ó. Esse dente ele tá mais alto que esse, ou seja, o zenith dele é mais baixo. Ela não quis fazer.
tudo bem, não tem problema. Ela realmente é uma paciente muito complicada. Então a gente às vezes quer fazer o melhor, o paciente não quer. Tudo bem, não fiquei insistindo muito. Na verdade, eu nem queria fazer esse tratamento aqui, que eu sabia que eu teria que fazer, repetir ou ajustar, e foi o que aconteceu. Vocês vão ficar impressionados que ela me pediu para poder ajustar depois. Por isso você tem que cobrar. Eu cobro num dente desse aqui, ó, R$2.000 cada um. E eu nem fico infeliz, eu nem fico triste se ela não fizer. Tranquilamente, R$2.000. Dá trabalho demais, gente. Vamos valorizar isso, porque realmente isso aqui é uma arte, fazer isso aqui. E olha que aqui está ampliado. E aí, eu tenho essa situação aqui, removi toda a resina. Como eu filmei o caso todo, eu não tenho fotografia, eu removi tudo. Eu só acertei as bordas incisais, porque ela não queria aumentar o dente. Coloquei uma leve camada de dentina aqui. E qual camada de dentina que eu coloco? Eu venho aqui na região, ó, essa região cervical aqui, onde eu tenho mais exposição de dentina, e coloco uma bolinha de resina aqui, ó. Eu coloco uma bolinha de resina aqui, e aí eu vou saber que a cor da minha dentina é isso aqui, ó. Concorda que o esmalte até aqui, ele tá um pouco mais volumoso. A partir daqui ele perde volume e mostra a minha dentina. Então provavelmente o dente dela tem essa dentina, essa cor de dentina. Só que aí eu coloquei uma leve camada para não marcar tanto. E depois dessa camada de dentina, estratifiquei, fiz todo aquele processo. Só que além disso eu coloquei os corantes pontualmente, que ela depois me fez tirar. Então ela, é porque eu gostei desse aqui, que ficou com menos, que não sei o que lá. É dor de cabeça mesmo, não tem jeito não. Então na foto de sorriso, ó, olha aqui embaixo como que tava ruim, ela não quis mexer. Então é um caso, daria pra gente fazer muito mais coisa nele. Mas beleza, a gente foi lá, resolvi o caso. Um caso desse é muito difícil. Pra mim ficou ótimo. 100% não, poderia ter melhorado o contorno gengival aqui, ó. Eu poderia, de repente, sei lá, ter tentado equalizar um pouquinho mais essa região. Ficou mais marcado aqui do que aqui. Mas se você for analisar todo o contexto do sorriso dela, ela não tem nenhum dente que é 100% parecido com o outro. Ela tem esses laterais mesmo, eles são diferentes. Aqui ele tem um dente com menos policromatismo, esse aqui está todo manchado. Então a gente tem, olha a complexidade. Vou cobrar barato num caso desse? Não tem como, é no mínimo R$2.000. Entendeu? Só que saber resolver casos como esse é que vai te levar para o próximo nível, tá bom? Então ela sai dessa situação, foi para essa. Melhorou muito. Mesmo assim, ela foi lá reclamar. Eu sabia que ia, por isso que eu cobrei caro. Você tem que cobrar caro para você ouvir paciente reclamar de você também. Tá bom? Então, ó, bem legal, não ficou? Se tem alguma dúvida, pode perguntar. Gabriel Terra. Pedro, para colocar a resina em cima de resinal, o pessoal manda se é isso mesmo, Pedro. É preciso condicionar em quantos segundos? Passar adesivo também? Não sempre entendi. Tenho dúvida nessa parte. Tem que recapitular essa pergunta aí que eu não entendi, não. Se for tá aqui, ó. Pedro, para colocar resina em cima de resina, preciso condicionar em quantos segundos? Tá, você vai passar primeira também? coisa, resina em cima de resina. Vamos supor que você quebrou uma pontinha da resina ali, precisa recondicionar, reparar. Aí você vai passar uma broca diamantada, só para fazer um bisel ali, asperizando aquela região, para melhorar a sua adesão, tá bom? Você vai passar uma broquinha, e depois de passar uma broquinha, até tem aqui, ó, uma aula aqui disso, que a gente tem tudo. Fácil. Olha lá. Eu tirei aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu tirei essa resina para trocar. Mas suponhamos que... Olha como que eu tiro com a broca multilaminada aqui, ó. Que eu quis reparar mesmo, eu quis deixar... ter muito controle, porque o paciente é mais exigente. Aí eu fui lá e refiz todo o processo, tá? Esse caso já tem uns 3, 4 anos que a gente fez lá. Na clínica lá, tem muito tempo. Olha como que mudou, só 2 dentes, ó. E eu hoje faria totalmente diferente. Até a parte de anatomia, ficou um pouco sem anatomia, mas a gente vai evoluindo, né? Então vamos lá. O paciente tem resina. Vou reparar essa resina. Vamos supor que ele quebrou o pedacinho aqui, ó. Eu vou passar uma broca diamantada. Por quê? Porque aí eu já quero fazer uma nova adesão, né?
eu passo o ácido ali durante 20 segundos, ácido fosfórico. Aí depois eu vou passar o adesivo. Eu passo o adesivo, seco bem. Qual adesivo? Aí pode ser o Single Bond 2, o OptiBond FL, muito bom também. Você pode utilizar os adesivos da Tukuyama. A gente vai tentar preparar uma aula de adesão para vocês também, que eu acho que tem muita dúvida disso. Seca bem o adesivo, fotopolimeriza e faz a resina normalmente. Pode ter certeza que vai dar certo, tá bom? Mais alguma dúvida? Pode perguntar aí se quiser. O Lucas perguntou aqui, ó, quais resinas utilizou nesse caso, esse que você estava mostrando? Foi o que utilizou no 21, utilizou na 11 também, as mesmas resinas e a quantidade. Tá, vamos lá. Aqui, ó, nesse caso eu utilizei, como eu só acertei aqui minha borda incisal, eu coloquei uma resina WE de esmalte. Por que eu coloquei uma WE? Não coloquei uma trans ou uma CE. Porque a WE, ela é levemente mais leitosa. Ela tem um pouco mais de pigmento. Tem um pouquinho mais de croma. Tá? Se vocês têm dúvida sobre isso, está na aula do La Casa de Resinas, no módulo de cor. Ela é uma resina semi-translúcida. Ela não é tão translúcida. Por quê? Eu não quero que passe muita luz. Por que eu faço essa análise? Porque olha para você ver como que os outros dentes dela não tem tanta translucidez aqui no meu terço incisal. Essa é a análise que eu faço. Então eu preciso de passar muita luz aqui? Não. Aí eu utilizo uma WE, por exemplo, que é uma resina que ela é de esmalte, mas ela é mais leitosa. Depois eu coloquei uma A1D. Eu utilizei uma resina da Forma da Ultradente. Só que, detalhe, perdão, foi uma A1B. Eu não utilizei uma A1D, porque a A1D estava muito forte a opacidade. A A1B, ela tem menos. Só que o problema das resinas da Forma é que elas são resinas de 3 opacidades: esmalte, dentina e corpo. Isso confunde muito e complica. E a de dentina, ela tem muita opacidade. Então, ela perde um pouco da naturalidade. Então, se você vai comprar um kit, eu recomendo que as resinas da Ivoclar para dentina, tá? Ou as da Harmonize. A gente está até experimentando as da Harmonize e gostando bastante, porque são de 2 opacidades. E a opacidade de dentina dela não é tão forte. Então fica bem mais natural. Porque quanto mais forte a dentina, mais opaca, quanto mais cromo ela tem, menos natural fica, porque a luz bate e volta. Fica aquele dentão muito marcado, muito branco ou muito amarelo, sabe? Não tem uma passagem de luz. Então a gente tem que entender isso aí. Depois que eu fiz a camada de dentina, ou camada intermediária, a camada body, eu coloquei os pigmentos. Coloquei pigmento nessa região aqui, para ficar mais parecido com essa. E eu finalizei com a mesma resina WE, da Palfic. Por quê, Pedro? Porque eu queria uma resina mais translúcida no final. E a WE, ela é uma resina que tem um aspecto legal de translucidez, ou seja, vai passar mais luz, eu vou enxergar mais as minhas camadas internas. E ela me dá um ótimo polimento por ser uma resina suprananomérica. Lembrando que as resinas de ótimo polimento são as resinas suprananoméricas e são as resinas microparticulares. Eu poderia escolher uma outra resina aqui, a EMW da Stellite Omega. Por que eu não escolhi? Porque ela é mais cara. Eu estou te dando a visão assim, de custo-benefício. A WE você vai pagar quase que metade e vai ter um resultado muito próximo. Tá bom? Então eu finalizei com a WE e quanto mais eu remover essa resina aqui com meu disco, com a minha broca, mais eu vou enxergar o meu substrato aqui. Se eu deixar um volume muito grande dessa resina de esmalte translúcido, vai ficar aquele dente escuro. Por quê? Porque uma camada de resina translúcida muito grossa me faz perder valor. Fica muito translúcida. E aí, quando você faz aquela restauração e fica parecendo que o dente ficou muito escuro, é porque sua camada de esmalte final, geralmente translúcida, ela foi muito espessa, foi muito grossa. E aí ela vai ter aquela sensação de dente escurecido. Tá bom? São alguns segredinhos que eu tô te contando aqui hoje, ó. A gente tá dando a super aula, tá bom? Acho que agora eu tirei sua dúvida aí. Então... Bom, Pedro, tem um aqui, o Gabriel Terra perguntou se a WE é da Forma.
WE da Palfic. A Palatina e a final foi a Palfic, tá bom? Ok. Então, por exemplo, um caso como esse aqui. Pedro, você resolveu como esse caso? Bom, primeira coisa que eu fiz aqui. Eu entendi que ele tem um sorriso invertido. Só que ele tem dente muito grande, eu não poderia aumentar tanto. Então, eu precisei não aumentar tanto, mas aumentar um pouco para melhorar essa linha de sorriso. E como que eu fiz isso? A minha análise é a mesma de sempre. Na hora que eu vou fazer essa análise, ele tem um substrato muito bom. Mas na hora que eu ponho na fotografia, eu vou dar uma aula para vocês, como que vocês chegam nesse efeito para você identificar. Olha como que ele tem as manchinhas brancas aqui. Olha aqui, região de mais translucidez, ou seja, de menos valor. Região mais opaca, de mais valor. Então, caso complicado. Muito complicado. Então, a gente tem que fazer análise. Cada caso é um caso. Nem tudo é BL1 e BL2. A gente está subindo o nível. E eu vejo aí que a galera tá achando que sempre dá para fazer sempre com as mesmas resinas. Cara, depende, entendeu? O nível que você tá. Então, tudo bem, se você tá fazendo produção em massa, você precisa ganhar dinheiro e hoje não dá para fazer nessa qualidade, não tem tanto tempo. Mas entender isso vai te dar tanto respaldo que na hora que o paciente chegar e você mostrar a fotografia e explicar para ele por que você vai fazer desse jeito, ele vai sentir tanta firmeza em você que ele vai te pagar mais caro. Então, eu prefiro cobrar num caso desse aqui, esse caso que eu cobrei do paciente, acho que foi uns R$8.000, 4 dentes. Eu fiz em 2 horas. Então, olha quanto que você pode ganhar fazendo um bom trabalho. Quantos dentistas você conhece que vai conseguir resolver isso aqui? O ponto é esse, um alpha doc é isso aí. É você resolver o que a maioria não faz. É você fazer coisas que a maioria dos dentistas não fazem para você poder ganhar o que a maioria não ganha. Então, eu quero que vocês abram essa mente aí, por isso que a gente tem a comunidade de bater esse papo. Eu vou reduzir muito minha entrega no Instagram, afinal o Instagram não está entregando muita coisa, então quem está aqui que vai receber. É um papo muito mais direto e é mais justo também, porque vocês inclusive vocês pagam por isso, né? A comunidade é R$157 por mês, é caríssimo você pagar para ter esse papo aqui com a gente, entendeu? Então é por isso que eu queria que os dentistas ainda têm dificuldade de entender o valor disso aqui. A gente parar para poder resolver cada caso. Mas vocês são diferentes. Então vamos lá. Coloquei fio retrator. Olha o sangramento que deu aqui, porque a gengiva é muito fininha. Olha como que ela já estava vermelha aqui, Então, um caso como este, a gente põe o fio com hemostático, tá? Coloquei a camada palatina. Coloquei uma camada aqui de resina PCE. Fiz os meus halos incisais com corante. Aí eu brinquei um pouquinho mais aqui, Coloquei uns dentinhos aqui entre os mamelos. Vocês vão ver por quê. Aí eu coloquei camada de dentina. Aí vocês podem perceber que, até analisando um pouco mais o substrato dele, se eu fizesse mamelo muito marcado, não ficaria legal. Então eu fiz eles bem assimétricos, mas bem próximo aqui do meu halo incisal. Tem dente que eu coloco o halo mais para cima, aqui eu coloquei mais para baixo. Coloco aqui a minha camada de efeito, bem sutil mesmo, quase imperceptível. E aqui, olha o detalhe, Se você não quer degrau, faça essa manobra. Coloca um pincel aqui, vai batendo essa resina, puxando ela em direção ao seu terço médio. Tira esse volume daqui. Olha, o volume já não é tão grande. Eu tiro daqui, vou puxando para cá. Não tem problema não. Essa região aqui sempre ela vai ser mais saturada. Então, faço aqui, acomodação na cervical. Finalizo com a minha camada de resina final, de esmalte final. Qual? Nesse caso, eu utilizei a MW. Poderia ser a WE? Poderia. A MW é um pouquinho mais perolada. Por quê? Eu percebo que esse dente ele tem um pouquinho mais de valor. O que significa que ele tem mais valor? Ele está mais para o branco do que para o translúcido. Quando eu não dou acabamento aqui, dá a sensação que eu errei na cor. Por que dá essa sensação? Porque tem muito volume de resina de esmalte. Quando eu tenho muito volume de resina de esmalte, você concorda comigo que o valor, à medida que eu pego a resina muito translúcida e aumento a espessura dela, ela vai ter menos valor, porque ela vai ficando com a espessura maior
e aí ela vai baixando o valor e vai tendo mais translucidez ainda. Então, como que eu faço para melhorar isso? No meu acabamento. Quanto mais eu tirar, mais o valor vai aumentar. Por quê? Eu vou enxergar o que está por trás. Então, translucidez está intimamente ligada com a espessura e com o seu substrato. Se eu tenho um substrato mais claro aqui atrás e desgasto a minha resina, eu vou enxergar um dente com um valor maior. Quanto mais eu desgastar aqui, maior aumenta o meu valor. Se eu aumentar o volume, eu reduzo o meu valor. Esse é o raciocínio que vocês têm que ter, tá bom? Aí, ó, marco as minhas arestas. Em vermelho, onde ela tá, em azul, onde eu quero levar. Onde que eu aprendo a fazer isso? Na aula de anatomia primária. Tá lá no curso La Casa de Resinas. Essa aula tá, ó, como que eu expliquei isso para vocês lá. Não, aí a gente brinca, faltava desenhar. Pois é, eu desenhei, ó. Olha qual a posição do lápis. Olha para vocês verem a posição do lápis aqui, ó. Isso aqui lá no slide a gente até mostra para vocês. Então eu passo o lápis e aí eu tenho, ó, todo o posicionamento. É que aqui eu não tenho como fazer as transições porque não está em modo tela cheia. Assim fica mais fácil para explicar. Então eu passo o lápis e vou com o disco, ó, nas 3 inclinações. Cervical, média e incisal. E aqui dentro da minha área de espelho eu vou varrer a minha aresta para distal para poder levar para onde eu quiser. E eu sempre faço assim, tá bom? Essa primeira etapa, ela é muito importante para você definir volume, formato, convexidades. Então tá tudo lá na aula, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai lá, ó, só voltar aqui, faz o acabamento na anatomia primária. Aí eu já desenhei aqui, ó, eu já tenho a minha aresta bem definida, área de sombra, área de espelho. Eu vou para a anatomia secundária, onde eu vou fazer os meus sulcos de desenvolvimentos verticais, onde eu vou desgastar aqui com a broca, tirando esse volume, ó. Eu crio essa inclinação aqui, ó. Olha para você ver como que a gente pega o dente aqui e percebe que essa inclinação, ela é um pouquinho mais, ela tem uma inclinação maior no terço cervical e tem outra inclinação maior no terço incisal. No terço médio é a transição. Então eu replico isso aqui, ó. Então, muitas vezes a gente erra por isso, porque deixa um dente muito volumoso sem convexidade. Quando eu olho meu dente lateralmente, eu tenho que ter essa angulação aqui, ó. Isso aqui é perfil de emergência, é saúde gengival, naturalidade. Então, a gente sai de uma situação como essa aqui, por exemplo, ó, ainda sem acabamento aqui, tudo com a broca, e a gente chega nesse resultado final. Tá com a gengiva inflamada ainda. Eu fotografei com câmera com flash twin para dar ainda mais a naturalidade para vocês enxergarem isso aí, para não ter manipulação de fotografia, que o flash de estúdio ele deixa mais bonito, mas perde um pouco a fidelidade. Então olha só que bonito que ficou. Eu deixo o meu halo um pouquinho maior porque a chance dele querer reduzir depois é grande, então tem uma margem. Se eu não deixar esse halo um pouquinho mais espesso, eu vou ter problema, porque se ele tivesse fininho aqui, eu precisasse desgastar, ia ficar um mamelo cortado pela metade. Sacou a dica que eu já dei para vocês aí hoje? Isso aí é o segredo, gente. Dá margem aqui, ó. Um halo um pouquinho maior, para você poder ter essa margem para poder reduzir depois. Depois que o dente hidratou novamente, ficou bem próximo. O ideal era até fazer esse canino dele, que o canino geralmente é um dente mais marcado. Mas se você olhar aqui, ó, no meu premolar, eu estou bem próximo. Então, eu soube trabalhar aqui, opacidade, tipo de resina. Então, a gente está fugindo muito de BL1, BL2. É realmente estratificado a maneira que eleva o nível dos seus casos. Super natural. Como que eu faço isso com BL1 e BL2? Não dá, porque o dente dele não é daquela cor. E como que eu faço para saber se é ou não é? Compra a escala da Ivoclar, que ela tem toda a escala BL1, BL2, também tem a BL3. Ela é mais barata e te ajuda a ter uma base de cor. É a mais próxima ali para fazer trabalhos em resinas compostas. Então, a gente chega nesse resultado. Entendeu? Eu coloquei aqui com a boca mais fechada e aqui para vocês perceberem toda a parte de estratificação, mamelos. Assim fica tudo muito mais fácil. Então, a gente
Depois, numa outra aula, a gente fala sobre bruxismo, casos complexos, né? Alta complexidade. Aqui são alguns casos também que a gente tem lá do pessoal da turma que faz o curso presencial. Olha que lindo que fica, ó. Isso aqui foi feito por aluno, ó. Eu ponho aqui até para vocês animarem. Olha que lindo que ficou esse caso feito pelos alunos. Todo estratificado, são várias situações. Aqui, ó, eu fazia com BL1 com o BL2 apenas. O paciente voltou com o tempo, a gente percebe que dá uma amareladinha mesmo. Fica legal, fica bonito, fica natural, mas ela vai reclamar disso depois. Então, se você colocar uma fina camada de dentina, você consegue manter a cor por mais tempo. Então, tem casos de bruxismo, de muito desgaste. A gente tem situações aqui. Aí é um caso que eu fiz com BL1. Olha para você ver a opacidade. Eu, particularmente, não gosto muito. O paciente queria sim. Então, percebe que se eu tirar um pouco mais de resina da BL1 aqui, vai aparecer o substrato lá no fundo, vai ficar mancha. Por quê? Porque a BL1 é muito opaca. Se você tirar um pouquinho mais de volume aqui, vai chegar aqui no substrato. O substrato geralmente é mais amarelado, vai dar divergência, tá bom? Então a gente tem vários casos, ó, gengivoplastia, quando e como fazer. Hoje não tem como a gente estender muito também não, mas são várias situações que a gente tem aqui, vários casos que a gente pode debater na próxima aula. Eu vou voltar aqui para a gente bater um pouco papo aqui, que eu acho que deu para a gente explicar muita coisa para vocês. Tá todo mundo aí? Alguma Pedro, dúvida? O Gabriel Terra perguntou se todos os casos eu coloco fio retrator. Eu acho que sim, não faz mal não. Na verdade, o fio retrator ele mais ajuda do que atrapalha, entendeu? Então você pode ter muito cuidado para inserir o fio. Tem inclusive uma aula disso lá, né, lá na plataforma, como que você coloca o fio, a inclinação correta para não machucar, e aí você consegue fazer uma super adaptação para poder fazer seus casos com mais tranquilidade. Por que eu não uso isolamento absoluto? Porque, na verdade, a gente entende que para fazer esses ajustes de ocluir, né, a gente seca o dente do paciente de ocluir para reduzir o ajuste final, o isolamento absoluto não daria para fazer por causa do grampo. Fora que o enceramento, mandar para o laboratório, isso às vezes quebra um pouco a sua logística. É bom? É bom. É uma forma diferente de fazer. Eu, particularmente, preferi desenvolver essa forma, porque eu posso viajar para um outro lugar e fazer isso, eu posso atender o paciente aqui no Brasil, na Europa. Então, eu tenho facilidade de chegar com um tubo de resina e trabalhar. Alguém mais quer perguntar? Pessoal, quem quiser pode abrir o microfone. Pode abrir o microfone e falar comigo aí, não tem problema não, viu, gente? Agora pode. Estão muito tímidos. Ô, Pedro, tranquilo? Bom demais. Quem tá falando comigo aí? Gabriel Terra. Gabriel é bom que fala muito. Você tem que vir em todos, Gabriel. Fala comigo, Gabriel. Cara, vou fazer uma pergunta. Eu tô com uns casos agora essa semana para fazer, só que eu não consigo encontrar Epitex. Eu até encontrei, mas só que ela vai chegar daqui bastante tempo, né? Eu gostaria de saber o que eu posso usar, né, para substituir a Epitex. Cara, então, não tem nada que seja muito parecido. Até conversei com o pessoal da American Burns, eles mandaram lá para mim as deles, mas elas são muito espessas. O que você pode fazer? Você pode comprar uma da 3M mesmo, entendeu? Para quebrar um galho aí. O ideal é você passar a tira de poliéster. E qual que é a tira de poliéster também? A da GC, é da mesma da Epitex. Então, elas são mais finas. Porque senão você abre muito seu ponto de contato. Então, se você deixar ali com a curvatura ideal, ali saindo do perfil de emergência, tem a forma ideal de você passar poliéster e depois você fazer um acabamento ali com as tiras da 3M, por exemplo, você pode fazer isso e quando chegar a sua Epitex, você marca o paciente novamente, passa a pastinha de óxido de alumínio lá com a Epitex e tá tudo certo, entendeu? É uma solução que você vai ter para essa situação sua. Tranquilo, obrigado. Quem quiser perguntar mais... não dá para liberar o vídeo do pessoal, não? Queria ver quem tá aí, para eu saber se eu conheço alguém. Eles liberarem. Quem quiser liberar a tela aí, mostrar a cara também, né? Ninguém quer, né?
O Matheus mandou. O pessoal tá deitado já. Todo mundo deitado. Matheus mandou aqui, ó. Pedro, explica melhor a utilização do fio retrator. Ele é uma opção para não usar isolamento? E Não. qual a relação Não. a enceramento diagnóstico? Bom, vamos lá. O enceramento diagnóstico é porque, por exemplo, muitas técnicas falam sobre você fazer o molde, encerar, fazer um mockup, e aí você fazer aquela barreira palatina. Tem uma aula aqui, ó. Vamos lá que eu gosto de explicar as coisas de uma forma bem simples para vocês aqui. Então vamos lá. Só me fala antes se você tá liberando aí o slide, tá? Tá. Com certeza tá. Tudo. Tá? Tá? Assim, tá, o slide tá aparecendo aí. Engraçado. Ah, tá. Vamos lá. Vamos falar sobre enceramento diagnóstico aqui rapidinho. É porque provavelmente ele não tá na turma do curso. Que quem é aluno do curso sabe o que eu tô falando aqui. Mas enfim. Eu tenho enceramento diagnóstico. Quando que vale a pena você fazer isso aqui? Quando você faz e não manda pro laboratório. Quando você faz e não manda pro seu laboratório. Por quê? Porque você vai desenvolver sua anatomia. Olha como que aqui no enceramento eu consegui enxergar a aresta de transição, a área de espelho, as ameias incisais, convexidade. Então isso aqui ajuda o dentista a desenvolver a anatomia. Então você pode... eu tenho medo de fazer resina. Então, trabalha aqui primeiro. Pega um paciente, molda ele, compra uma cera, compra um gotejador elétrico, é baratinho, e vai lá trabalhar. Rollenbeck. Isso aqui é Rollenbeck e gotejador. Depois disso, quando você insera, você pode mandar para o laboratório para quê? Para ele te dar essa guia aqui. Essa guia você vai colocar a resina aqui de palatina e vai fazer. Olha para você ver. Esse aqui, eu acho que foi o primeiro caso que eu fiz com palatina, com a guia palatina. E olha para você ver, eu errei muito aqui, ó. Mas eu tenho essas fotos, são antigas. Isso aqui foi 2016 ou 2017. Tava arriscando da resina ainda. Então, assim, eu não soube nem colocar. Ó, pra você ver como é que ficou fino aqui, ó. Então, por que eu não utilizo muito hoje? E dá para fazer? Dá. Dá mais previsibilidade para quem tem dificuldade? Dá. Mas vai dar muito trabalho para você. Você vai ter um custo maior, porque vai ter que mandar para o laboratório encerar, onera o custo. E sendo muito honesto, justifica você gastar aqui. Vamos pensar que o enceramento por dente é uns R$50. Preço bom. Você vai gastar R$500 para simplesmente conseguir uma camada palatina que você, sabendo trabalhar, consegue fazer. Entendeu? E outra coisa, a dinâmica da boca do paciente é diferente de um modelo de gesso. Se você não registrar isso de forma perfeita, vai dar muito ajuste depois. Então, eu coloco essa resina aqui na palatina. Tá na palatina aqui. Eu vou trabalhar com as inclinações. Aí eu quero inclinar um pouquinho mais para frente. Muito? Não. Se você inclinar muito aqui, a palatina vai levar a uma mancha escura aqui no final e você não vai entender nada. Mas é por quê? Porque uma resina palatina, que a gente indica para vocês fazerem, é uma resina mais translúcida, de esmalte. Ou seja, de baixo valor. Ela vai estar mais escura, por quê? Porque na hora que você passar uma broca para desgastar o volume da sua estratificação, vai chegar nela e vai aparecer aquela linha escura. Então, é saber os motivos de você fazer cada situação. O fio retrator. Eu coloco o fio retrator com a inclinação correta da espátula em direção ao dente. Em direção ao dente, não em direção ao subgengival, sem fazer força. É só para adaptar. Por que eu utilizo isso? Porque vai controlar fluido gengival, um leve afastamento gengival também. Se eu tenho diastema, eu preciso colocar o fio retrator. Por quê? Se eu começo a colocar essa resina aqui, sem o fio, ela vai começar a partir daqui. Você concorda que a tendência é que aqui eu vou ter um degrau? Porque começa aqui. Agora, quando eu coloco um fio retrator, ela já vai começar de baixo aqui, ó. Olha o quanto que o fio afastou para mim. Então, eu vou colocar essa resina daqui, ó, dando continuidade ao meu perfil de emergência. Então, ela não vai dar degrau.
Aí quando eu removo o fio, essa gengiva vai descer um pouquinho mais, a minha resina está bem adaptada e não vai dar degrau. Quando eu falo de valor, baixo valor e alto valor, essa imagem explica bem. Por que eu estou fazendo isso aqui, estratificando? Aqui é uma resina translúcida, que tem baixo valor. Os mamelos são resinas de alto valor. Ela tem mais valor que essa resina translúcida. Por quê? Vem para cá e olha. Nessa região de dentina, eu tenho mais valor. Ou seja, eu tenho mais saturação. Já nessa região aqui, ó, é totalmente mais translúcida. Tem baixo valor. Então, tem mais translucidez aqui. Presta atenção no que eu estou falando. Ó. Agora, aqui na minha bordinha do meu halo, eu tenho mais valor de novo. Porque o meu halo incisal, ele é um halo opaco. Então, eu tenho no meu halo opaco aqui uma resina de alto valor. Nas regiões de opalescência aqui, ó, entre os mamelos, região de baixo valor e alta translucidez, passa mais luz. E depois eu tenho a minha resina aqui de dentina, onde vai dar um pouquinho mais de valor. O que dá essa sensação de profundidade é que o esmalte ele é mais translúcido e vai ser uma camada que vai cobrir tudo isso. E quanto mais eu tirar, mais próximo da dentina eu fico. Quanto mais eu aumento, menos valor vai ter, vai dar aquela sensação de profundidade. Se tiver muito volume, volta para aquela questão de ficar aquele dente acinzentado. Então, eu acho que o raciocínio é esse, sabe? Para vocês entenderem e chegar no resultado legal. Então, olha só. Quando eu quero saber se a resina tem baixo valor ou não, eu fotografo em preto e branco. Aqui eu estou vendo ela bem marcada, está bem branca. Provavelmente camada de dentina ou vestibular BL1, BL2, porque ela é uma resina de corpo, não é nem vestibular. A BL2 não é resina de camada de esmalte, ela é uma resina de corpo, que tem mais valor, ela tem mais pigmento. Então, você vai ver que ela é mais marcada, mais clara. Só que quando eu venho aqui, ó, para a resina de efeito, é uma resina de baixo valor. É uma resina que ela tem muito efeito, alta translucidez. Quando eu boto um fundo preto aqui atrás, eu enxergo o fundo, ou seja, ela tem alta translucidez, baixo valor e baixa opacidade. Tá bom? Cara, queria só parabenizar aí pela aula, cara. Realmente um conteúdo muito bom. Certo, isso é muito transparente com o conteúdo que você passa. Não são todos os professores que são desse jeito, não. E eu queria tirar uma dúvida aqui contigo, velho, em relação à textura. Eu perguntei sobre a broca 48 em relação ao motor elétrico. Eu fiz um caso no meu consultório recentemente que toda a textura que eu fiz com a 48L ficou muito marcada, sabe? Eu queria saber se você tem alguma dica, algum diferencial, ou se é realmente só a leveza na mão e no pedal, ó. Bom, o segredo é o seguinte, a broca 48L, ela já não desgasta tanto. Então, provavelmente, se você desgastou muito, a gente tem que entender o seguinte, isso é normal quando você começa a fazer os casos. A gente pesa muito a mão porque a gente quer ver as coisas. A gente quer evidenciar muito para na hora que bater o olho de longe ver. Só que aí você tem que entender o seguinte, isso é bonito para a foto, é bonito pro dentista e pro paciente nem tanto. Então, na hora de fazer o seu acabamento, você tem que fazer o seu acabamento de uma forma muito sutil. Muito leve. Como que eu faço isso, Pedro? É treinando. Eu não sei, tô com dificuldade ainda. Vai fazer na prática aí, pega um paciente, igual o paciente, ficou muito marcado. Marca novamente. Passa um disco ali, dá uma alisada, depois vai com a broca dando ali a marcação. Inclusive, na hora de fazer o acabamento com a broca, você tem que inclinar ela aqui em 45 graus para fazer o seu subdesenvolvimento. E depois você vai alterando aqui, ó. Tem aula para isso, ó. A gente vai fazer depois uma recapitulação da aula deixa eu só abrir para você ver aqui, ó. Da aula de acabamento. A gente tem uma parte teórica e prática disso. Vou colocar aqui rapidinho, ó. Isso aqui é legal de explicar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar aqui a minha... Tá, meu slide aqui, ó. Se tiver... Você tá vendo o slide aí, né? Provavelmente sim. Estamos sim. Tá, vamos lá. O segredo de você não errar fazer a coisa na sequência correta. Ó. Então, eu tenho esse slide aqui. Aí eu faço a minha anatomia primária, que é o que? Aplanar, definir a área de sombreado e espelho. Aí depois eu venho com a broca, né? O que eu vou fazer com a broca aqui, ó? Dá uma refinada no meu acabamento. Essa broca, ela entra aqui para tirar degrau. Essa inclinação aqui é para deixar mais lisinho. Eu sempre passo essa broca em toda a resina para deixar ela mais lisa. É como se fosse um pré-acabamento mesmo, um pré-polimento.
Aí depois, na hora de fazer os meus sulcos de desenvolvimento, eu mudo a inclinação da broca. Olha como que é a inclinação da broca aqui, ó. Eu vou pegar a broca que começa nessa posição e vou inclinando, ó, levemente. Então, quando você for fazer, você não precisa marcar muito o dente. Muito pelo contrário, é levemente, ó. Consegue ver que é leve? Olha, é quase... É só para na hora que eu bater uma luz aqui, dar uma dispersão maior de luz, não ficar aquele dente totalmente liso, chapado, que não fica legal. Então, é ter essa percepção de não afundar muito, porque seu paciente não gosta. Entendeu? Então, se você fizer um negócio muito marcado, olha pra você ver, aqui foi muito leve, olha, leve mesmo. E eu gosto de fotografia aqui, porque foi com flash twin, dá pra você ver naturalmente o que foi feito. Então, na hora, não pesa a mão, entendeu? É melhor você ir tirando e achar que pode tirar mais do que tirar muito e ter que refazer de novo, sabe? Retocar de novo. Então, tem muito conteúdo aqui pra gente falar, mas senão a gente não termina a aula também. Show, cara. Obrigado. Fome pra cacete aqui. Ô, gente, então, mais uma vez, obrigado, viu? Eu vou pedir para vocês o seguinte, ó, quem tiver no grupo lá, compartilhe no grupo o que vocês acharam da aula, do Telegram, no Instagram, marca a gente, live da Babilônia, ajuda a gente a crescer mais a nossa comunidade aí, a gente depende de vocês também, né, a troca. E eu vou pedir também para vocês colocarem lá nos grupos, né, da comunidade, principalmente quem for ficar na comunidade, o que vocês têm de dúvida para a gente montar a aula em cima disso. A gente vai garantir que vai ter conteúdo para todas as dúvidas. A gente quer fazer realmente que todo mundo, daqui a um ano, tá todo mundo no mesmo nível, sabe? A gente está conseguindo muito isso para quem começou há um ano atrás, está mandando foto, eu posto direto, eles estão voando. A maioria mudou de vida, compra clínica, compra carro, compra casa, e sempre com odontologia muito honesta, você sabe que a gente joga limpo. Apartamento de 700 mil. Apartamento de 700 mil em 6 meses, o Rafa comprou. Então, assim, obviamente que a gente quer ensinar vocês uma odontologia em todos os aspectos de sucesso, mas financeiramente também, né? Ninguém trabalha de graça. Então, eu quero que vocês possam viver uma odontologia. Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas há 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu ganhava menos de 10 mil reais como dentista. Eu trabalhava para os outros, eu prestava atendimento em clínica popular há menos de 3 anos. O que você fez? Cara, tá tudo aqui. Não tem segredo, é fazer o que precisa ser feito, é parar de bater na porta errada. E aí a gente acelera o processo. É fazer vocês não gastarem nem 5 anos para fazer o que eu fiz em 5. É gastar 1 ano, 1 ano e meio no máximo, tá bom? Mas lógico, com muita determinação, muito esforço, muito suor, muita honestidade, tá bom? Isso aí são valores que a gente prega aqui na comunidade. Então valeu, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um grande abraço a vocês.